Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Vera, funcionários da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e também o nosso cumprimento aos internautas que nos acompanham ao vivo e que também, eventualmente, irão ver essa reunião depois, né? Através da gravação. Nós vamos iniciar, então, a 13ª reunião das comissões permanentes da Câmara de Vereadores. Vocês não querem sentar? E faço a leitura da ata da 12ª reunião das comissões permanentes, realizada na semana passada. Aos 25 dias do mês de junho de 2019, às 2 horas, no auditório Luiz Henrique da Silveira, situado na Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se as comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Educação, Saúde Pública e Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio, tendo a presidência o vereador Felipe Alexandre Schmitz. Constatada a presença do número legal de membros, declara-se aberta a reunião. O vereador Felício Francisco Silveira faz a leitura da 11ª ata, que é aprovada por unanimidade, e o vereador Wagner Borges da Costa faz a leitura da ata da audiência pública, que também é aprovada. Posteriormente, é feita a leitura da orientação jurídica sobre o projeto de lei número 265, que dispõe sobre a garantia de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Posteriormente, o presidente diz que estarão em pauta os seguintes projetos de lei. Número 1710, de 11 de junho de 2019, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 589 de 93, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. O projeto número 1709, de 11 de junho de 2019, que altera a denominação da rua Irineu Pauli para ex-combatente Irineu Pauli e da outras providências. O projeto número 1708, de 2019, que altera o anexo de metas do Plano Plurianual PPA 2018-2021, Lei 1539, de 29 de agosto de 2017, e anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que é LDO para 2019, Lei 1595 de 2018, também o projeto 269 de 2019, que denomina a rua José Silvano Junques e da outras providências, o projeto número 268 de 2019, que denomina a rua Leonardo Valtric e da outras providências, o projeto número 267 de 2019, que denomina a rua Lealdino Graciliano da Silveira e da outras providências, o de número 266 de 2019, que denomina a rua José Ambrosio Miller e da outras providências. Prosseguindo, o presidente nomeou como relator do projeto de lei número 1710, o vereador Felício Francisco Silveira, o relator do projeto de lei número 1709 de 2019, o vereador Pio Elias Rodrigues, o relator do projeto de lei número 1708 de 2019, o vereador Emerson Roberto Chapo, como relatora do projeto de lei número 269, a vereadora Anice Josiane Viz da Silveira, como relator do projeto de lei número 268, o vereador Felício Francisco Silveira, como relator do projeto de lei 267, o vereador Pio Elias Rodrigues, e como relatora do projeto de lei 266, a vereadora Vera Lúcia Conrad Silveira, sendo que todos requereram o envio dos projetos para análise da assessoria jurídica e aqueles referentes à denominação de vias públicas também para análise da Secretaria de Planejamento. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente encerra a reunião marcando a próxima para o dia 2 de julho de 2019, às 14 horas. Sala das sessões, 2 de julho de 2019. Daí aqui assinam todos os vereadores que estavam presentes naquela sessão. Alguma colocação sobre a ata? A ata, então, está em votação. Os vereadores presentes que se colocam favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Peço também que assinem a ata. Passamos, então, à leitura. Eu peço à vereadora Vera, que também é... Deixa eu ver aqui. A leitura da orientação jurídica do projeto de lei número
1706, que altera a Lei Municipal 1294, a qual dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo municipal de Antônio Carlos, revogando a Lei 476 de 91 e da outras providências. Eu peço para a vereadora Vera realizar a leitura da orientação jurídica da Procuradoria dessa casa. Não precisa ler isso aqui, não. Só Orientação jurídica. Referência projeto de lei número 1706/2019. Autoria Poder Executivo. Comissões permanentes. Relatório. Trata-se do parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de número 1706, de 27 de 5 de 2019, de iniciativa do prefeito, na qual altera a Lei Municipal número 1294/2010, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo municipal de Antônio Carlos, revogada a Lei 476/1991 e da outras providências. Na justificativa acostada à proposta, o prefeito municipal apresenta os seguintes argumentos. Assim, cumpre-se manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da proposição em tela, sucinto relatório dos fatos. 2. Do parecer jurídico. Compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005. Dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. O artigo 133, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil assevera que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos termos do parágrafo 3 do seu artigo 2º, que dispõe, artigo 2, parágrafo 3. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites dessa lei. Além disso, o inciso 1º do artigo 7, desde mesmo diploma legal, estabelece ser direito de advogado, dentre outros, exercer com a liberdade a profissão em todo o território nacional. Deste sentido, o presente parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculado e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para acolhê-lo no todo ou parte ou rejeitá-lo. Terceiro, análise jurídica. 3.1. Da competência, iniciativa e matéria. Quanto à temática da proposição, observa-se ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar, legislar, federal ou estadual, no que couber, entre outras competências previstas no artigo 30 da Constituição Federal de 1988. A lei orgânica que rege o município dispõe que essa matéria encontra-se inserida na competência conferida ao município, como dispõe o inciso 3 do artigo 10 e artigo 56, ambos da lei orgânica. A iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, artigo 56 da lei orgânica. O assunto pleiteado está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, conforme elencado no inciso 13 do artigo 30 da Lei Orgânica. Saliente-se que o plano diretor abrange inúmeros aspectos da urbanização, meio ambiente e atividades econômicas, implicando no exercício de funções do município como instituição de serviços, criação de espaços protegidos, fiscalizações, dentre outros. A Constituição Federal de 1988 assegura tal direito nos artigos 21 e 182 e a Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001.
Estatuto das Cidades no artigos 2º, 4º, 39, 40 e 41, dentre esses destaca-se. Vale destacar que o Estatuto das Cidades dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo em âmbito municipal. Nela estão consignadas todas as diretrizes norteadoras do desenvolvimento planejado do município, que agora pretende ser revista e alterada em algumas de suas propriedades no que diz respeito ao desenvolvimento local, mas nos termos da realidade vivenciada, conforme consta na justificativa do presente projeto de lei. Assim sendo, o artigo 43 do Estatuto das Cidades estabelece o princípio da gestão democrática da cidade, para elaboração do plano diretor, valendo conferir. Assim, ainda que o Poder Executivo tenha realizado audiências públicas anteriormente, a Câmara Municipal também deverá fazê-lo durante a tramitação do projeto de lei como condição de validade, garantindo a participação dos cidadãos, das entidades representativas de vários segmentos da sociedade e dos órgãos constitutivos da sociedade civil, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e demais tribunais pátrios. A jurisprudência tem decidido que, em observância ao princípio constitucional da democracia participativa, é inconstitucional lei municipal que altera disposições do plano diretor sem oportunizar a devida participação popular no processo legislativo. Nesse sentido, as alterações presentes no projeto foram aprovadas pelo Conselho da Cidade e passaram por audiência pública promovida pelo Poder Executivo. Além disso, as comissões permanentes da Câmara realizaram audiência pública, na qual restou aprovado pela comunidade o presente projeto de lei cumprido os requisitos legais. Logo, verifica-se que as alterações propostas são de natureza técnica e devem estar respaldadas nos respectivos estudos técnicos, bem como ser submetidas à análise do Conselho Municipal do Plano Diretor e de consulta por audiência pública, o que pelas disposições da justificativa restou atendido. E assim sendo, opino pela viabilização técnica da proposição e repasso aos vereadores para análise de mérito. 3.2. Do quórum de deliberação. Para aprovação desse projeto, será necessário o voto favorável por maioria absoluta, 2/3, ou seja, 6 votos dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 30, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal e artigo 180, parágrafo 3, inciso 3 do Regimento Interno, caso aprovados nas comissões permanentes. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará em proposta de lei com o quórum por maioria absoluta, 2/3, nos termos do artigo 26, inciso 2 do Regimento Interno. 3.3. Das comissões permanentes. Verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes, artigo 23 da LOM, de Constituição de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas, Obras Públicas e Urbanismo, Agriculturas, Indústria e Comércio, artigo 36, inciso 1, 3, 4 e 5 do Regimento Interno. Quarto, conclusão. Diante de todo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade da matéria, porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula às comissões permanentes, nem tão como reflete o pensamento dos edis, que no uso da função legislativa deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É o parecer subcensura. Antônio Carlos, 1 de julho de 2019. É julho aqui? Marilene Petri, assessora jurídica. O vereador Emerson agora vai ler o relatório também da vereadora Vera, que passa ao voto para que, após a leitura, a gente faça
a discussão e votação do relatório. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município, Obras Públicas e Urbanismo. 2 de julho de 2019. Matéria, projeto de lei 1706/2019. Autor, Poder Executivo. Relator, a Lúcia Conrad Silveira. Conclusão do voto. Favorável. Altera a Lei Municipal número 1294/2010, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo municipal de Antônio Carlos, revogando a Lei 476/1991 e da outras providências. 1. Do relatório. O projeto de lei em análise fica apresentado nesta Casa Legislativa no dia 27 de maio de 2019, tem como objetivo alterar artigos e anexos da Lei 1294/2010. Demonstra o referido projeto de lei que as alterações são necessárias resultantes do intenso estudo da área técnica da Prefeitura Municipal, a qual foram submetidas à avaliação e aprovação em sessão pública promovida pelo Poder Executivo, inclusive com a participação de diversos vereadores. Em pleito vem atender os anseios e a necessidade dos munícipes que têm o direito de externá-los por meio de instrumentos de efetivação da democracia participativa, o que restou provado em audiência pública realizada pelas comissões permanentes da Câmara, conforme documentos anexados ao projeto em tela. Verificou-se que o mesmo já foi objeto de análise da área jurídica da Câmara, cuja orientação deu-se pela tramitação do pleito. 2. Da análise, a proposição está em concordância com o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, sendo a matéria de competência do município em face do interesse local, bem como o artigo 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e inciso 1 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei em enfoque toda a consideração de idealidade. 3. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos expostos em relatoria, depois de debate realizado pela comissão, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, tendo em vista ser um projeto de relevante interesse público. Sala das Comissões, 2 de julho de 2019. Bom, como parecer, a conclusão do voto encaminhou favoravelmente a tramitação da matéria. Esse parecer está em discussão. Se algum vereador queira discutir o tema, vereador Wagner, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Emerson e vereadora Vera, que se encontram hoje aqui nesta reunião das comissões mistas. Boa tarde, funcionários desta casa. Boa tarde, os internautas que nos acompanham ou irão acompanhar essa nossa sessão hoje aqui. Essa matéria ela já foi debatida em audiência aqui nesta Casa Legislativa, onde nós, vereadores, acredito que chegamos a uma conclusão, juntamente com a população, que essa matéria é importante. Então, eu acho que não temos muito o que debater. Sim, hoje à noite acredito que já vá para a votação. É importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Cidade essa que está crescendo a cada dia. E é importante para ter um crescimento. Entra na outra terça. Ela entra na outra terça, que vem a organizar um crescimento, né, ordeiro dentro da nossa cidade de Antônio Carlos. Então, acho de suma importância. Acredito que todas as dúvidas foram sanadas através de audiências públicas e com o apoio da sociedade que veio nesta Casa Legislativa debater sobre o projeto e foi aprovado. Eu acho que não temos muito o que debater, sim aprovar para que o prefeito sancione essa lei para ajudar, né, bastante no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, vereador Wagner. Também gostaria de me manifestar. Eu já há bastantes sessões e também na própria audiência pública me manifestei favorável a esse projeto de lei, principalmente por entender que ele vai ao encontro dos novos tempos, né, que a gente vem encontrando dentro do nosso município,
onde é necessário que se pense o desenvolvimento do município. A gente tem muitas pessoas vindo morar no município, então está cada vez crescendo mais, e oportunizar que os nossos empresários, os nossos cidadãos que tenham interesse em construir com maior viabilidade de andares e também dando a devida atenção merecida ao plano diretor do município, o adequando sempre que necessário aos anseios da comunidade, como a gente pôde ver aqui na audiência pública, eu sempre me manifestarei favorável. Então, estou encaminhando também voto favorável a essa matéria. Se algum vereador quiser discutir. Então, o parecer da vereadora Vera está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também lembrando que esse projeto, ele contém todos os requisitos legais, está tudo aqui bem completo, das audiências públicas, as atas, tanto da audiência realizada aqui na Câmara de Vereadores, como a ata da audiência pública realizada pelo Poder Executivo, todas as listas de presença também da população. Então, estamos tranquilos em dar prosseguimento, encaminhar para a presidência para pautar na próxima sessão do dia 9 de julho. Passamos então à leitura do projeto de lei número 1711, que altera o número de vagas e exclui cargos que especifica, constante no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos e de outras providências. Solicito ao vereador Emerson que faça a leitura. Projeto de Lei 1711/2019. Altera o número de vagas e exclui cargos que especifica, constantes no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos e de outras providências. Geraldo Paulo, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal e ele aprovou a seguinte lei. E ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º para atender a crescente demanda de artigos a cargo do Poder Executivo Municipal ao longo dos anos, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a aumentar o número de vagas para o cargo abaixo enumerado, continuando as atribuições e os vencimentos correspondentes ao respectivo cargo atualmente em vigor. Assistente administrativo 1, número de vaga permitida 4, acréscimo 3, total 7. Artigo 2. Ficam excluídos os cargos de auxiliar contábil financeiro 1, auxiliar contábil financeiro 2, com alteração do número de vagas no cargo auxiliar técnico em informática, conforme abaixo. Cargo auxiliar contábil financeiro 1, excluído, número de vaga permitida 1, número de vaga excluída 1, total 0. Auxiliar contábil 2, excluído, número de vaga permitida 1, número de vaga excluída 1. Total 0. Auxiliar técnico em informática. Número de vaga permitida 2, número de vaga excluída 1, total 1. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições de contrato. Antônio Carlos, 12 de junho de 2019. Geraldo Paulo, prefeito municipal. Exposição de motivos da Lei 1711/2019. Nobres Edes. É sabido, ressabido e consabido que a Lei Municipal 559 de 92 já está um tanto suplantada, ensejando inclusive inúmeros projetos de lei anteriores ao que criaram ou aumentaram o número de vagas descritas na lei em comento. Neste ínterim, temos a honra de trazer ao conhecimento dessa colenda casa de leis o presente projeto de lei do Executivo que altera o número de vagas e exclui cargo que especifica, constantes no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos e dá outras providências. Importante frisar que nos últimos anos o Poder Executivo Municipal promoveu reorganizações administrativas que aceleraram todos os processos nesta esfera, desde processo de ordem administrativa quanto à qualidade de atendimento ao público residente ou não em nosso município. Essa modernização demandada a lotação de servidores nas secretarias municipais. Além disso, novos procedimentos e métodos de trabalho irão ser implementados nesta esfera de poder para uma melhor organização, controle e análise de processos administrativos em geral.
Todas essas razões reforçam a necessidade de promover importante investimento nas secretarias municipais para a melhoria da prestação de serviços prestados pelo Poder Executivo e alcance de resultados mais céleres para a sociedade. Especialmente no presente projeto, cumpre esclarecer que o município vem enfrentando uma defasagem no corpo funcional decorrentes de recentes aposentadorias nos cargos a seguir que enumera: auxiliar contábil financeiro 1, auxiliar contábil financeiro 2, auxiliar técnico da informática, cargos que não foram contemplados com nenhuma reposição, os quais serão devidamente excluídos. Sem mais para o momento, e certeiro da apreciação e aprovação do presente projeto de lei, renovamos o protesto de estima e consideração. Antônio Carlos, 12 de junho de 2019, Geraldo Pauli, prefeito municipal. Bom, esse projeto não será discutido nesse momento. Nós vamos apenas designar o relator ou relatora, algum vereador Emerson, então é o relator. E também estamos encaminhando para a Procuradoria da Câmara para emitir o seu parecer. Pode ser? Então, ok. Vereador Emerson como relator. Nós não temos mais nenhum projeto a discutir. Eu peço que o corpo de servidores da Câmara dê uma olhadinha nos outros projetos que nós temos em tramitação para a gente poder analisá-los também, os demais, o que for possível na próxima sessão. Não havendo mais nada a se tratar, então a gente encerra a presente reunião, marcando a próxima para a próxima terça-feira, no mesmo horário previsto. Muito obrigado a todos e agradeço os funcionários, os vereadores e os nossos internautas. Boa tarde.